Ontem eu toquei num assunto que disse que voltaria a ele hoje. Um assunto que me dá angústia. Me dá angústia. Porque o objetivo da representação legislativa é o deputado e o senador serem a voz da sociedade no formato estabelecido, deputados representantes do povo, senadores representantes dos estados, mas serem a voz da sociedade para fiscalizar o Estado, para propor mudanças no funcionamento do Estado, para modernizar o país, para supervisionar o trabalho do governo federal e com isso, ajudar a gente a progredir. Então, aprovando leis, aprovando emendas constitucionais quando necessário, trabalhando para a gente viver numa sociedade cada vez mais moderna. Sabe-se lá o que é moderna, mas progresso, mais educação, mais saúde, mais segurança, questões que são básicas e essenciais. Aí a gente olha os números que eu trouxe aqui ontem, que eu li numa reportagem do jornal Valor, que me deixaram espantado. A gente pega o volume de dinheiro que os partidos recebem para fazer a campanha eleitoral esse ano. Estamos falando de um valor que se aproxima de 5 bilhões de reais, com a distribuição proporcional ao tamanho das bancadas. Então você tem partidos recebendo 400 milhões, 500 milhões, 600 milhões, 870 milhões, um monte de dinheiro. Quase 5 bilhões. Ganha mais quem tem mais representação. Ganha isso ano sim, ano não, nos anos pares, e nos anos ímpares, que seriam os anos não, eles têm um reforço de caixa, os partidos, do fundo partidário. Então eles não têm que arrecadar dinheiro com militantes, eles não têm que convencer os seus filiados a nada, eles têm uma verba do Estado. Funcionava assim o sindicato. Os sindicatos funcionavam assim, eles tinham um dinheiro público. Aliás, além do dinheiro público, eles tinham um dinheiro que era extraído do salário das pessoas obrigatoriamente. Era um dinheiro estabelecido por lei. Então criou-se uma estrutura sindical no Brasil que é uma coisa enlouquecida. Com a reforma trabalhista, com a modernização das regras trabalhistas, isso acabou. Então os sindicatos têm que viver com o dinheiro que eles arrecadam dos associados, dos sindicalizados. E os partidos deveriam viver com o dinheiro que arrecadam dos militantes, dos filiados. Mas não, eles vivem do seu dinheiro. Então você ajuda o PL e o PT. Vê se pode. Você ajuda o PL e o PT. Você, eu não sei se gosta do PL, se gosta do PT, ou se é como a maioria das pessoas não gosta de partido nenhum, mas não importa, você ajuda o PL e o PT. Você ajuda o PDT, o PCdoB, e você ajuda o PP, o MDB, o PSDB, todos os partidos. A gente dá dinheiro para todos os partidos. Porque criou-se um sistema de alimentação dos partidos, que é agravado quando eles chegam ao poder e, portanto, ocupam as bancadas na Câmara dos Deputados, ocupam as bancadas no Senado Federal. Eles vão lá e, em vez de pegar 5 bi, que é o que eles vão pegar esse ano, eles pegam 50 bi. Então, os partidos pegam 5 e os eleitos pegam 50. 50. E destinam esse dinheiro para os seus redutos eleitorais. Algumas destinações são mais do que questionáveis. Todas são questionáveis, mas algumas são mais do que questionáveis. São aquelas que beneficiam prefeituras ligadas a familiares dos parlamentares. São aquelas que beneficiam obras que acabam melhorando a vida dos próprios parlamentares e de seus parentes, como rodovias, pontes e tal, que aumentam o valor de suas propriedades. Isso tem. Mas são todas questionáveis porque elas não se subordinam a política nenhuma, política pública. Então, o meu hospital primeiro, o seu hospital depois. Vamos brigar para ver quem é que leva o hospital.
E vamos pegando dinheiro, vou fazer uma ponte, vou fazer um hospital, fazer um ginásio e tal, melhorando um lugar onde, obviamente, todo esse dinheiro é bem-vindo, todos os lugares no Brasil precisam de alguma coisa, mas os que precisam mais, não necessariamente são os que recebem mais dinheiro. E essa é a vantagem da política pública sobre a política de distribuição de recursos lastreada no poder político puro e simples, poder eleitoral. Num você ajuda quem mais precisa, no outro você ajuda quem mais já te ajudou a se eleger, o que é uma desonestidade. É uma desonestidade. Bom, mas, ok, eles vivem assim, mas além disso tudo, fazem as grandes transformações do país. É o preço a pagar, as emendas que existem em outros países, mas nunca nada parecido com o volume que a gente tem. 1/4 de todo o dinheiro livre do governo fica com os deputados. 1/4. Eles não receberam um voto para governar o Brasil, mas eles administram 1/4 do dinheiro. O maior ministério brasileiro é o Congresso Nacional. Nenhum ministério tem 1/4 do dinheiro público. O Congresso Nacional tem 1/4 do dinheiro público. E eles administram essa fatia monumental de dinheiro, recebem o pedágio dos 5 bi, então eles entram para o clube do bilhão. Se elegeu, entrou para o clube do bilhão. Os deputados, 513, os senadores, 81, formam um clube do bilhão, de muitos bilhões. De 50 mais os 5, 55 bilhões, mais apropriadamente. Mas, como eu disse, estão fazendo as transformações no Brasil, estão mudando a realidade nacional, só que não estão. Veja a velocidade de aprovação das reformas. E a gente festeja, hein? Depois de 30 anos, estamos aprovando a reforma tributária. Tá, mas não saiu a regulamentação ainda. Mas a gente festeja. Depois da eleição vai sair. Depois da eleição de 2024, sendo que essa discussão tem 30 anos. Reforma da Previdência demorou 30 anos. Aí, a gente vê que são poucas, na verdade, as transformações que foram feitas. Fizemos legislações adequadas? Fizemos. Fizemos a lei da responsabilidade fiscal. Importante isso. Fizemos a lei da responsabilidade das estatais, mas eles mexeram. Fizemos o teto dos gastos, mas eles mexeram. Criaram outra coisa que não é igual ao teto de gastos. E aí a gente olha e vê o seguinte. Cadê as mudanças? Tem mais de 2.500 projetos parados na Câmara dos Deputados que já foram aprovados no Senado ou parados no Senado que já foram aprovados na Câmara. Tem mais ou menos 1.000 de cada lado, 1.200 de cada lado, 1.000 de um lado, 1.400 do outro. Enfim, está 2.500 projetos ao todo. Tem projetos, e não são 3, tem mais de 1.000 parados há mais de 10 anos. Tem lá projeto idiota? Claro, mas também tem projeto idiota aprovado. Mas está cheio de projeto importante na área econômica, na área de transformações da sociedade de uma forma geral. E a gente vê os grandes nós que a gente enxerga hoje no Brasil e que não são solucionados pelo Congresso Nacional. Então, o que aconteceu? O Brasil vivia um modelo que era o presidencialismo de coalizão, que fazia os deputados correrem atrás dos ministérios em busca de verbas e de favores. A gente adotou o presidencialismo de rendição, em que o governo corre atrás dos deputados em busca de verba e de favores. Então, no Brasil hoje vigora o presidencialismo de rendição. E que quem manda é o Congresso Nacional. Só que o sistema não é parlamentarista. Então tem uma coisa muito errada que a gente tem que enfrentar. O governo eleito não consegue fazer nada. O Congresso é quem manda. Isso não está certo. Também não está certo o sistema de eleição nosso, que é caríssimo. E uma das razões é essa loucura do voto proporcional em que um deputado de um determinado estado vai colher votos em 300, 400 municípios. Como assim? Ele não tem os distritos eleitorais para ter os votos, como em vários países funciona. Isso barateia a eleição e cria uma conexão do parlamentar com a sua base. Nós não temos isso. E ao mesmo tempo que a gente não tem essas coisas, e portanto o sistema de entrada não é um sistema que aproxima, o funcionamento como é um sistema que afasta, além disso a gente tem grandes questões em curso e que estão aí por falta de legislação. Em última análise, esse nó
envolvendo a rede social X e o Alexandre de Moraes, tem por trás uma legislação que está mal parada. A gente tem o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet fala um pouco e orienta um pouco essa discussão. Até daria para o Alexandre de Moraes se guiar pelo Marco Civil da Internet, mas nós temos que ter mais clareza. Qual é a responsabilidade das redes sociais sobre os conteúdos gerados? O Alexandre de Moraes mandou assim. Qual é a responsabilidade das redes sociais? E o que deve ser feito quando algum conteúdo em determinada rede social, ou site, ou seja lá o que for, comete um crime? Quem é que tem que tirar? Tem que tirar o conteúdo ou tem que tirar o produtor de conteúdo? O Alexandre de Moraes, no curso das investigações, do inquérito das fake news, milícias digitais e o diabo, ele resolveu produzir o cancelamento dos perfis. Mais de 80 perfis foram cancelados. Ou seja, a pessoa cometeu um ato criminoso, supostamente criminoso, está ainda sendo investigado, a pena dela não é ser contatada pelas autoridades para retirar o conteúdo veiculado. E se não retirar, pedir à rede social que retire. Não. A ordem que está gerando essa confusão toda mandou derrubar os perfis de pessoas que escreveram coisas que não são próprias ou que foram consideradas criminosas. Vamos imaginar por um instante que não existissem as redes sociais, existissem só os jornais de papel como eram antes. Né? Os jornais, assim como as revistas, eu trabalhei 20 anos em revista, em papel. Se você publicasse uma entrevista com alguém e este alguém dissesse algo entendido como calúnia, este alguém seria processado, não daria para retirar o conteúdo e teria que ter uma reparação, além de uma reparação pecuniária, teria uma reparação com a veiculação de um espaço semelhante para quem foi agredido se explicar. Com a digitalização da sociedade, com o mundo virtual, etc., você consegue retirar aquele conteúdo, ainda que ele tenha se espalhado por aí para outros lugares. Você consegue retirar. Retira aquele conteúdo do lugar onde ele apareceu e acabou. Quem retira? O dono do conteúdo, aquele que colocou o conteúdo no ar, mas não se discute isso. Então criou-se uma discussão sobre o cancelamento desses 80 e tantos perfis que o X não topou e aí deu a confusão que a gente está vendo. Portanto, é algo que talvez a lei tenha que visitar para deixar mais claro como funciona uma empresa estrangeira no Brasil, quais são os requisitos para funcionamento de uma empresa estrangeira. Uma rede social que funciona no Brasil, por exemplo, um veículo de comunicação tem que ser de um brasileiro, e de pessoa física, tem que ser de um brasileiro. E como é que é no caso de uma rede social? Não está muito estabelecido, as coisas não estão estabelecidas no seu detalhe. Quem tem que estabelecer? Congresso Nacional. E eles estão estabelecendo? Não, eles não estão estabelecendo. Eles estão estabelecendo o lugar para onde vão as emendas, os 50 bi deles. Então, eu queria concluir a conversa que a gente iniciou ontem para mostrar que o presidencialismo de rendição empareda o governo, sufoca o progresso e deixa todos nós atrapalhados, esperando transformações que não chegam e aguardando uma mudança de comportamento que não acontece nunca, em favor da ética, que não acontece nunca. É preciso que a gente olhe para isso. E quando eu digo a gente olhe para isso, nós, sociedade. Porque eles não vão mudar. Como eu disse ontem, tá bom para eles assim. Tá ótimo para os deputados, tá ótimo para os senadores. Mas e para nós, hein? E para você? E eu perguntava o que a gente está fazendo para mudar isso. E a gente tem que se mexer para mudar isso. Porque do contrário, nós vamos viver na mixórdia. Crescimento modesto, renda per capita crescendo pouco, reajuste do salário mínimo, nenhum reajuste para aposentadoria. Por quê? Porque não tem dinheiro. O Haddad deu entrevista mostrando não tem dinheiro, nós vamos ter um problema. Então, tudo isso está ligado, é a economia, é o social, é a política, toda a insegurança que a gente vive, toda a instabilidade que a gente vive no Brasil, de certa maneira, passa por isso que eu acabei de falar. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.